Todo mundo conhece os dois primeiros irmãos, Caim e Abel. Um mata o outro num campo, e isso se torna o primeiro assassinato, a primeira sepultura, a história que toda escola dominical ensina. E depois, se você lembra de alguma coisa sobre o que veio a seguir, lembra de um terceiro nome, mencionado quase de passagem. Sete, o filho substituto, aquele que toma o lugar de Abel e depois desaparece em silêncio da história que te contaram. Mas eis o que ninguém te conta sobre esse terceiro filho. Você descende dele. Cada pessoa viva na terra hoje remonta a Sete, não a Caim, nem a Abel, mas ao irmão esquecido que as narrativas mal mencionam. E a Bíblia dedica um capítulo inteiro com 10 gerações para percorrer a árvore genealógica dele até Noé e o dilúvio. Caim recebe um assassinato, Abel recebe uma sepultura, Sete recebe toda a raça humana. E quase ninguém consegue te dizer uma única coisa sobre ele. E no momento em que você realmente para na história dele, a mesma pergunta impossível que assombra Caim volta a aparecer. Só que dessa vez ninguém a faz. Sete cresceu. Sete casou-se. Sete teve um filho chamado Enos, e depois filhos e filhas por 800 anos. Então aqui está a pergunta que sustenta este vídeo inteiro. De onde veio a mulher de Sete? Quando as únicas pessoas em todo o planeta eram os próprios pais dele e os irmãos que sobreviveram ao primeiro assassinato, com quem exatamente o terceiro filho de Adão se casou? E por que um livro que não nomeia a mulher dele faz tanto esforço para traçar cada homem que veio depois dela? Porque quando você segue Sete em vez de pulá-lo, descobre que o filho esquecido esconde parte do material mais estranho de toda a Bíblia. Uma linhagem que corre, nome por nome, até chegar a Jesus. Um conjunto de nomes gêmeos inquietantes, compartilhados com a família de um assassino. Uma razão pela qual Deus pode ter enviado o dilúvio, que recai diretamente sobre os descendentes de Sete. E uma sobrevida bizarra em que, milhares de anos depois, religiões inteiras foram construídas sobre o nome de um homem que te ensinaram a esquecer. Vamos começar. Para entender Sete, você precisa entender o momento exato em que ele nasce, porque é um dos momentos mais devastados de todo o livro. Pense em onde Adão e Eva estão quando Sete chega. Eles já perderam o paraíso, foram expulsos do jardim, cortados da árvore da vida, avisados de que a própria terra lutaria contra eles. E depois, aqui fora, no mundo duro, eles formam uma família. E tudo corre pior do que no jardim. O primogênito, Caim, mata o segundo filho, Abel, a sangue frio, num campo. Num único dia, Eva perde os 2 primeiros filhos. Um está morto, enterrado. O outro é um homem marcado, um exilado, mandado para vagar pela terra a leste do Éden. Ela é uma mãe que enterrou um filho e viu o outro partir para o deserto com sangue nas mãos. A primeira família não é um começo feliz, é uma catástrofe. E é justamente aí, nos escombros disso, que Gênesis nos apresenta Sete. Escute como o versículo diz. Diz que Adão conheceu novamente a sua mulher e ela deu à luz um filho e o chamou de Sete. E então dá a razão dela, com a própria voz dela, um dos raros momentos em que Eva fala na Bíblia. Ela diz, Deus me deu outra semente, outra descendência, em lugar de Abel, a quem Caim matou. Esse é o significado inteiro do nome. Sete, em hebraico, soa como a palavra shat, que significa colocar, pôr, estabelecer. Eva dá ao terceiro filho o nome da dor que o gerou. Ele é aquele que Deus colocou no lugar vazio. Ele é a criança que veio para ficar onde antes estava um irmão assassinado. Fique nisso por um momento, porque é uma carga pesada para pôr sobre um recém-nascido. Sete é uma criança substituta. Ele nasce moldado a uma perda. Antes de fazer qualquer coisa, antes de respirar sequer uma vez por conta própria, o nome dele já te diz que ele existe porque alguém se foi.
Cada vez que Eva diz o nome dele, ela está dizendo: este é aquele que Deus me deu depois daquele que perdi. Ele é conforto e luto na mesma palavra. E essa é a primeira pista de por que a história trata dele de forma tão estranha. Sete não recebe um começo dramático próprio. Ele recebe a cadeira vazia de Abel. E quando a Bíblia volta para contar o nascimento de Sete uma segunda vez, na genealogia do capítulo 5, acrescenta um detalhe que o capítulo 4 deixou de fora, e inclui algo que deveria te fazer parar. Primeiro fala do tempo. Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu. Então, mais de um século passa entre o assassinato no campo e esse nascimento, um trecho longo e duro de um casal em luto, simplesmente sobrevivendo no mundo fora do Éden. E então, o versículo diz o seguinte: Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou de Sete. Agora, coloque isso ao lado do primeiro capítulo da Bíblia. Lá no capítulo 1, quando Deus fez o primeiro ser humano, o texto disse que Deus fez o homem à sua imagem, à semelhança de Deus. E agora, quando Adão gera Sete, o texto reutiliza essas exatas palavras, mas as move uma geração adiante. Deus fez Adão à imagem de Deus. Adão fez Sete à imagem de Adão. A semelhança de Deus, gravada no primeiro homem, está sendo passada de pai para filho. E o primeiro filho, que o texto nomeia como portador dessa semelhança, não é o famoso primogênito, nem o segundo filho assassinado, mas o terceiro esquecido, Sete. Seja lá o que significa ser feito à imagem de Deus, Gênesis silenciosamente conduz isso por meio dessa criança negligenciada. Mas veja o que o texto faz em seguida, porque imediatamente sinaliza que esse filho substituto e discreto é aquele que realmente importa. O versículo seguinte nos conta que Sete cresceu e teve um filho seu, um menino chamado Enos. E então acrescenta uma frase que muda todo o tom da história. Diz que nos dias de Enos, na própria casa de Sete, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Depois do assassinato, depois do exílio, depois de tudo desmoronar no ramo da família de Caim, é na linhagem de Sete que os seres humanos começam, pela primeira vez, a adorar. A primeira oração, o primeiro chamado a Deus pelo nome em toda a história humana, acontece no lado da família de Sete. E preciso ser honesto com você aqui, como este canal sempre será, porque esse versículo não é tão simples quanto parece à primeira vista, e a honestidade é o ponto principal. A leitura direta, aquela que a maioria das traduções te oferece, é bela. Diz que a adoração começou com Sete, que a família dele foi onde a humanidade voltou pela primeira vez para Deus. Mas existe uma leitura judaica muito antiga que pega o mesmo hebraico e ouve algo bem mais sombrio. A palavra traduzida como começou pode se ligar a uma raiz que significa profanar, tornar comum. E então, alguns rabinos antigos leram esse versículo quase ao contrário. Eles disseram que esse foi o momento em que as pessoas começaram a profanar o nome do Senhor, o início da idolatria, quando os seres humanos começaram a chamar coisas criadas pelo santo nome de Deus. Um versículo, duas leituras quase opostas. O alvorecer da adoração ou o alvorecer da adoração de ídolos, dependendo de como se ouve uma única palavra. Mas repare no que até a leitura mais sombria concorda. Ambas colocam o ponto de virada bem aqui, na geração de Sete. Se foi o nascimento da adoração verdadeira ou o nascimento da adoração falsa, todos concordam que algo espiritualmente enorme começou na casa do terceiro filho esquecido. A ação da história humana, a parte sobre Deus, sai da linhagem de Caim e entra na de Sete, e nunca mais volta. Caim constrói uma cidade e inventa as ferramentas da civilização.
Mas é na família de Sete que as pessoas erguem a cabeça pela primeira vez e falam ao céu. Então o filho esquecido já não é tão esquecível assim. Ele é a criança do conforto depois do assassinato. Ele é o ramo onde começa a adoração ou a discussão sobre a adoração. Mas no instante em que o texto diz que Sete teve filhos e filhas, ele entra direto num problema que jamais se detém para explicar. Porque para Sete ter um filho chamado Enos, Sete precisava de uma esposa. E num mundo com exatamente uma única família, a pergunta sobre de onde veio essa esposa é mais estranha e mais carregada do que quase todos que leem esse capítulo se permitem perguntar. Eis a pergunta que todos fazem a Caim, e quase ninguém pensa em fazer a Sete, embora ela o atinja com a mesma força. Você provavelmente já ouviu a famosa objeção ao livro de Gênesis. De onde Caim tirou sua esposa? Caim mata Abel, Deus o manda para o leste, para a terra de Nod. E logo em seguida, lemos que Caim conheceu sua mulher e ela teve um filho. Os céticos usam essa lacuna há séculos. Se Adão e Eva eram as duas primeiras pessoas e os únicos filhos nomeados deles até aqui são 3 meninos, de onde surge uma esposa? Não há ninguém para casar. É o desafio mais comum lançado a esses capítulos. Mas veja o que acontece quando você vira essa mesma pergunta contra Sete, porque ela fica ainda mais afiada. Caim, pelo menos, foi para uma terra distante. E muita gente imagina em silêncio que ele encontrou a esposa por lá, como se houvesse uma aldeia do outro lado da colina. Está errado, mas é uma névoa reconfortante. Sete não tem essa cobertura. Sete fica em casa. Sete nasce na única casa da terra, criado pelos primeiros pais. Cresce e casa e tem Enos, tudo dentro da família original, sem terra distante nenhuma, onde esconder a pergunta. Então, com quem ele casou? Quando os únicos seres humanos vivos são Adão, Eva e os filhos deles, só existe uma resposta possível, e o texto se recusa a dizê-la em voz alta. Porque a resposta, a única que a história permite, é que Sete casou com uma irmã. Ou talvez com uma sobrinha, filha de um dos irmãos dele. Não havia mais ninguém. No começo de tudo, a raça humana só podia continuar de uma maneira, com os filhos de Adão e Eva se casando entre si. Caim casou com uma irmã ou sobrinha. Sete casou com uma irmã ou sobrinha. A Bíblia não recua diante disso, mas também não deixa explícito. Ela simplesmente presume, em silêncio, que você entende que a primeira geração não tinha com quem casar, a não ser entre si. E eu sei exatamente como isso soa ao ouvido moderno, porque recuamos diante disso, e no nosso mundo é o que devemos fazer. Então deixe-me te dar as duas coisas que os leitores atentos sempre mantiveram com honestidade pelo que elas são. Primeiro, a própria lei da Bíblia contra o casamento entre irmão e irmã só aparece no livro de Levítico, dada a Moisés no Monte Sinai, o que na linha do tempo da própria história acontece cerca de 2.500 anos depois de Adão. A proibição é real e séria, mas o texto a apresenta como uma lei falada em um momento específico da história, não como uma regra pairando sobre a primeira família, quando literalmente não havia ninguém fora dela para a qual pudesse se aplicar. E segundo, alguns leitores acrescentam um argumento biológico que vou te apresentar exatamente pelo que é, uma interpretação e não uma linha das Escrituras. A ideia é que os primeiros seres humanos carregavam uma herança geneticamente limpa, sem os erros de cópia acumulados que se juntam numa linhagem familiar ao longo de muitas gerações, de modo que o casamento próximo, bem no início, não trazia os perigos que traz hoje. Você não precisa aceitar isso, e muitos não aceitam. Mas repare que até os leitores mais literais não estão fugindo da pergunta. Estão respondendo diretamente. E a Bíblia realmente te entrega o material bruto para a resposta, num versículo que todos pulam, porque parece uma nota de contador na margem. No meio da genealogia, capítulo 5, versículo 4,
Diz que depois que Sete nasceu, Adão viveu mais 800 anos, e ao longo desses anos teve outros filhos e filhas. Filhos e filhas. Não 3 meninos numa colina. Uma família ampla e em crescimento constante, irmãos e irmãs cujos nomes o texto simplesmente nunca registra, espalhados por 8 séculos da vida de Adão. A esposa de Sete está ali, dentro daquela frase. Ela é uma dessas filhas sem nome, ou uma neta nascida de uma delas. A mulher que parece surgir do nada nunca foi uma estranha vinda de alguma raça oculta. Ela era família, exatamente como Sete, criada na mesma primeira casa, sob o mesmo primeiro céu. Mas é aqui que a esposa de Sete se torna verdadeiramente fascinante. Porque, ao contrário de um cético moderno, os leitores antigos que amavam esses capítulos não suportavam deixá-la em branco. Sentiam a falta do nome com a mesma força que você sente. E então, num livro escrito há mais de 2000 anos, alguém voltou à primeira família e fez a única coisa que Gênesis se recusou a fazer. Deram um nome à esposa de Sete. O livro se chama Livro dos Jubileus, um antigo texto judaico de aproximadamente o 2º século antes de Cristo que reconta Gênesis e preenche suas lacunas com nomes e datas. E quando Jubileus percorre os filhos de Adão e Eva, não deixa as esposas anônimas. Ele as nomeia, diz que Sete casou com a irmã e dá o nome dela. O nome dela em Jubileus é Azura. Azura. Diga o nome, e você já disse algo que quase ninguém diz em voz alta, o nome da mulher da qual metade da raça humana, a metade que sobreviveu, realmente descende. E não se trata de um único excêntrico rabiscando num canto. Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em cavernas perto do Mar Morto, o livro dos Jubileus apareceu entre eles em mais cópias do que alguns dos livros que entraram na Bíblia padrão. A comunidade que escondeu esses manuscritos guardava esse livro como um tesouro. E até hoje, um ramo antigo da igreja cristã, a Igreja Ortodoxa Etíope, ainda mantém Jubileus dentro de sua Bíblia como escritura completa. Então, para alguns crentes, ao longo de milhares de anos, a esposa de Sete nunca foi um mistério. Ela tinha um nome, e o nome era Azura. Agora tenho de fazer o que é honesto, porque essa é toda a razão pela qual você pode confiar neste canal. Jubileus não está na Bíblia da maioria das pessoas e os detalhes extras, os nomes e as datas, são obra de um escritor bem posterior, preenchendo lacunas. Não história de testemunhas oculares do alvorecer do mundo. Então não vou ficar aqui dizendo que a esposa de Sete se chamava comprovadamente e historicamente Azura. O que posso te dizer é que o nome existe porque o silêncio de Gênesis era insuportável até para os antigos mais próximos dele. A dor que você sente agora, querendo saber quem essa mulher era, não é uma coceira moderna. Há mais de 2000 anos, as pessoas tentam devolver o nome à esposa de Sete. E o fato de terem precisado ir além da Bíblia para fazer isso te diz algo sobre como a Bíblia trata essa família inteira. Ela está prestes a nomear muita gente. Só não vai nomear as mulheres. E os homens que ela nomeia escondem um padrão que, uma vez visto, não dá para desver. É aqui que a história do filho esquecido se torna algo quase estranho. E é um padrão escondido no que parece ser a parte mais chata da Bíblia. Depois que Caim mata Abel, o livro de Gênesis faz algo bem intencional. Dá 2 árvores genealógicas, uma após a outra, e quer que você as compare. No capítulo 4, traça a linhagem de Caim, o assassino, o exilado, ao longo de várias gerações. E depois, no capítulo 5, para tudo, volta atrás até Adão e traça uma linhagem completamente separada, a linhagem de 7 por 10 gerações até Noé. 2 ramos da mesma raiz, um do filho que matou, outro do filho que foi colocado no lugar do irmão morto. E o livro os coloca lado a lado de propósito, porque quer que você veja como correm de maneira tão diferente.
Agora veja o que acontece na linhagem de Caim, porque é o retrato de uma civilização correndo à frente e apodrecendo ao mesmo tempo. Caim constrói a primeira cidade. Os descendentes dele inventam coisas reais e impressionantes. Um é o pai de todos que vivem em tendas e cuidam de rebanhos. Outro é o pai de todos que tocam harpa e flauta. O primeiro músico. Outro forja ferramentas de bronze e ferro, o primeiro trabalhador do metal. A família de Caim dá ao mundo as cidades, a música e a tecnologia. No papel parece progresso, parecem os vencedores. Mas veja onde essa linhagem termina. Ela termina com um homem chamado Lameque, descendente de Caim, que se levanta diante das duas esposas e canta o primeiro poema registrado na Bíblia. E sobre o que fala o poema? É uma vanglória sobre um assassinato. Lameque se gaba de ter matado um jovem por tê-lo ferido e declara que se Caim é vingado 7 vezes, então ele, Lameque, será vingado 77 vezes. A linhagem de Caim começa com um assassinato e termina, gerações depois, com um homem cantando com orgulho sobre outro, multiplicando a violência por 11. Então, o ramo de Caim te dá a invenção da cultura e a escalada do derramamento de sangue ao mesmo tempo. E então, simplesmente para. Não vai mais adiante. A genealogia do assassino desce até a vanglória de Lameque e chega num beco sem saída ali mesmo, como se o texto estivesse te dizendo que essa linhagem inteira chegou ao fim do que podia. E então, o capítulo 5 começa e recomeça a história humana, dessa vez por meio de Sete. Mas antes de percorrermos a linhagem de Sete, preciso te mostrar a coisa mais estranha sobre essas duas árvores genealógicas. O detalhe que faz leitores atentos ficarem olhando por séculos. Coloque as duas listas lado a lado e leia os nomes, e você começa a sentir que está vendo em dobro. Na linhagem de Caim, um dos nomes é Enoque. Na linhagem de Sete, também há um Enoque. Na linhagem de Caim, há um homem chamado Irade, depois Meujael, depois Metusael, depois Lameque. Na linhagem de Sete, você tem nomes que soam quase como ecos desses: Jared, Maalaleel, Matusalém e, no fim, outro Lameque. As duas linhagens contêm um Enoque. As duas terminam num Lameque. Os nomes rimam e se sobrepõem entre as duas árvores de uma forma apertada demais para ser acaso. É como se a linhagem de Sete fosse um espelho da linhagem de Caim, passando os mesmos sons por um destino totalmente diferente. E é por isso que isso importa, porque os dois homens que compartilham esses nomes não poderiam terminar de forma mais diferente. E esse é exatamente o ponto que o texto está fazendo. Pegue os dois homens chamados Enoque. O Enoque de Caim é só um nome, uma cidade batizada com ele e nada mais, um monumento a um homem que construiu algo em pedra. Mas o Enoque de Sete é uma das figuras mais impressionantes de toda a Bíblia. Sobre o Enoque de Sete, o texto diz algo que quase não diz de mais ninguém. Diz que Enoque andou com Deus e depois desapareceu, porque Deus o levou. Enoque, na linhagem de Sete, não morre como todos os outros do capítulo. A genealogia do capítulo 5 é uma batida de tambor de mortes. Este homem viveu tantos anos e morreu. Este homem viveu tantos anos e morreu, uma e outra vez. E bem no meio dessa batida, um homem quebra o padrão. Enoque andou com Deus e, em vez de morrer, foi simplesmente levado. Mesmo nome que um homem na linhagem de Caim. Um final oposto por completo. Agora faça o mesmo com os dois homens chamados Lameque, e o contraste é ainda mais afiado. O Lameque de Caim, já vimos, se levanta e canta uma canção se gabando de ter matado um homem. O Lameque de Sete faz algo totalmente oposto. O Lameque de Sete se torna pai de Noé.
E quando o filho nasce, ele fala uma profecia de esperança. Diz que essa criança nos trará consolo, alívio do nosso trabalho e da dolorosa canseira das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Um Lameque canta sobre derramar sangue. O outro Lameque reza sobre um recém-nascido, pedindo consolo para o mundo inteiro. E o filho que esse segundo Lameque nomeia com esperança, Noé, é o homem que Deus usará para salvar a raça humana do dilúvio. As duas linhagens estão passando os mesmos nomes de propósito, para que você sinta, nos ossos, a diferença entre o ramo que termina numa vanglória sobre a morte e o ramo que termina num bebê que traz resgate. Então os nomes duplicados não são registros desleixados. São a maneira do texto sustentar dois destinos possíveis para a raça humana, lado a lado, usando o mesmo punhado de sons. A linhagem de Caim leva os nomes na direção da violência, da cidade, do beco sem saída. A linhagem de Sete leva os mesmos nomes na direção de andar com Deus, da profecia, de Noé e da sobrevivência. E essa é a resposta mais profunda para o motivo pelo qual você descende de Sete e não de Caim. Não é apenas a linhagem de Caim que se apaga sozinha. O livro inteiro está desenhando uma bifurcação na estrada, duas famílias de um mesmo pai, e te dizendo qual ramo carrega o futuro. A linhagem do assassino inventa o mundo. A linhagem do filho esquecido carrega a promessa. E essa palavra, promessa, não é enfeite, porque há um fio correndo por baixo de tudo isso que a maioria das pessoas nunca conecta a Sete. Volte ao jardim, ao momento logo depois da queda de Adão e Eva, quando Deus está pronunciando o julgamento sobre a serpente. No meio dessa maldição, Deus diz algo estranho e enorme. Diz à serpente que colocará inimizade entre a serpente e a mulher, entre a semente da serpente e a semente dela, e que a semente dela, a descendência dela, um dia esmagará a cabeça da serpente. É a primeira promessa de um resgatador em toda a Bíblia, dita sobre a semente da mulher, a linhagem de descendentes dela. E depois Caim, a primeira semente, se revela um assassino, e Abel, a esperança seguinte, é morto. A linhagem prometida parece morta antes mesmo de começar, até que Eva segura um terceiro filho e diz: Deus me deu outra semente. Exatamente essa palavra, semente. O filho esquecido chega carregando a mesma palavra que Deus usou no jardim para aquele que esmagaria a serpente. O que levanta uma pergunta que vamos perseguir até o fim deste vídeo. Se o resgatador foi prometido pela semente da mulher e a linhagem da semente passa por Sete, então, para onde exatamente a árvore genealógica de Sete finalmente conduz? Aqui está a recompensa que a genealogia aparentemente chata vinha construindo em silêncio, e é a razão pela qual a Bíblia inteira precisou de Sete. Siga a linhagem de Sete do jeito que o capítulo 5 a apresenta. Sete tem Enos, Enos tem Cainã, Cainã tem Maalaleel, depois Jared, depois Enoque, aquele que andou com Deus, depois Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, que vive 969 anos, depois Lameque e então Noé. 10 gerações de Adão por meio de Sete, até o homem que constrói a arca. Cada ser humano que sobrevive ao dilúvio, Noé e seus 3 filhos e as esposas deles desce por Sete, o que significa que a raça humana inteira depois do dilúvio, todos no planeta a partir daquele ponto, não é apenas descendente de Adão. É descendente de Adão especificamente por meio de Sete. A linhagem inteira de Caim, os construtores de cidades, os trabalhadores do metal e o cantor da canção do assassinato, é apagada da terra no dilúvio. Só o ramo de Sete atravessa as águas. O filho esquecido é o único dos filhos de Adão cuja família sobrevive. Fique com isso por um instante, porque em silêncio isso reescreve a árvore genealógica da espécie inteira.
Quando as pessoas dizem que somos todos filhos de Adão, é verdade, mas não é específico o bastante. Depois do dilúvio, somos todos filhos de Sete. Toda nação, todo rei, todo profeta, cada pessoa que você já conheceu, volta pela linhagem até o terceiro filho de Adão, a criança substituta, aquele nascido no lugar vazio de Abel. Abel morreu sem filhos, a linhagem de Caim se afogou. O futuro inteiro da humanidade desceu por meio do único irmão que as narrativas se esquecem de mencionar. Mas a genealogia não para em Noé, e é aqui que se torna algo muito maior do que história antiga, porque o Novo Testamento retoma a linhagem. No Evangelho de Lucas, quando o escritor quer te mostrar exatamente quem Jesus é, ele traça a árvore genealógica para trás, geração por geração, até o começo. E escute como essa genealogia termina, porque passa direto pelo homem sobre o qual estamos falando. Ela volta por Davi, por Abraão, por Noé, e continua subindo exatamente pela lista de Gênesis 5. Lucas escreve que Jesus era filho, como se pensava, de José, e assim por diante, subindo a linhagem, até os últimos nomes: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Leia esses nomes de novo e sinta o que o Novo Testamento acabou de fazer. Colocou Sete, o terceiro filho esquecido, diretamente na árvore genealógica de Jesus. Sete não é uma nota de rodapé na linhagem do Messias. É um elo que sustenta o peso dela. A promessa no jardim era que a semente da mulher um dia esmagaria a serpente. Essa semente, disse Eva, foi colocada em Sete, e o Novo Testamento traça essa semente nome por nome, de Sete pelo Antigo Testamento inteiro, e a faz pousar em Jesus. O resgatador prometido sobre a mulher no jardim desce na própria genealogia da Bíblia por meio do filho que Eva segurou no luto e nomeou pela criança que havia perdido. O lugar vazio que Abel deixou é exatamente o lugar onde começa a linhagem do Messias. E isso, bem aí, o filho esquecido se revelando a dobradiça sobre a qual toda a promessa gira, é a razão inteira pela qual este canal existe. Se você quer mais desses fios que as narrativas rápidas deixam no chão, se inscreva agora. Isso ajuda de verdade essas leituras mais profundas a chegarem às pessoas que gostariam delas. E há um segundo fio que ainda não terminamos de puxar, porque a imagem desce por essa mesma linhagem. Vimos que a semelhança de Deus foi passada de Adão para Sete, de pai para filho. A primeira vez em que o texto rastreia essa passagem. Agora siga essa imagem pelo caminho que Lucas segue, geração após geração, e veja onde termina. O Novo Testamento chama Jesus de a imagem do Deus invisível, a marca exata da natureza dele. Então, o selo que começou em Adão e foi passado primeiro para Sete, atravessa a linhagem inteira do filho esquecido e chega a descansar sobre a única pessoa que o Novo Testamento diz ser a imagem plena de Deus. O ramo que ninguém lembra é o ramo pelo qual a semelhança de Deus foi carregada. Caim construiu uma cidade que afundou. Sete carregou algo que não se pode afogar. Pense na forma disso. Caim, o primogênito, aquele de quem todos se lembram, é um beco sem saída em todos os sentidos. Ele mata, é exilado, sua linhagem se afoga e ele não está em lugar nenhum na família da promessa. Sete, aquele de quem ninguém se lembra, é por onde tudo passa. A Bíblia faz isso repetidamente, escolhendo o negligenciado, o mais novo, o substituto, aquele que o mundo passaria por alto. E começa aqui, no 4º capítulo de Gênesis, com uma mãe nomeando um bebê pela perda, sem ideia de que a linhagem que ela acabou de começar correria ininterrupta por milhares de anos até Belém. Mas preciso complicar o quadro bonito, porque a história da linhagem de Sete não é toda luz, e a honestidade é o ponto.
Estivemos falando dos descendentes de Sete como a linhagem boa, o ramo piedoso, o que carrega a promessa. E é essa a reputação deles. Mas algo dá errado nessa linhagem também, e dá errado de um jeito que pode ser a verdadeira razão pela qual Deus decide inundar o mundo inteiro. Porque entre a genealogia ensolarada do capítulo 5 e a arca do capítulo 6, há 4 dos versículos mais estranhos de toda a Bíblia, e uma leitura antiga deles coloca a culpa pelo dilúvio diretamente sobre os descendentes de Sete. Aqui está o cenário. O capítulo 6 de Gênesis se abre dizendo que, à medida que os seres humanos se multiplicavam na terra e filhas nasciam para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como esposas quem quisessem. E depois nos conta que naqueles dias havia gigantes ou caídos na terra e que o mundo inteiro se tornou tão violento e corrupto que Deus decidiu limpá-lo com um dilúvio. É uma passagem sombria, comprimida, quase mítica, e gira em torno de uma frase sobre a qual ninguém concorda por completo. Quem são os filhos de Deus? Porque dependendo de quem sejam esses seres, o dilúvio tem uma causa totalmente diferente. E uma das respostas mais antigas aponta diretamente para a família que vimos seguindo neste vídeo inteiro. Existem 3 maneiras principais pelas quais as pessoas leram essa frase, filhos de Deus. E não vou fingir que a questão está resolvida, porque não está mesmo. Mas uma delas é a razão pela qual estamos falando disso num vídeo sobre Sete. A primeira leitura é que os filhos de Deus são anjos, seres celestiais que cruzaram uma linha que jamais deveriam ter cruzado e tomaram mulheres humanas, produzindo uma raça de gigantes. A segunda é que eram governantes humanos, reis e tiranos, que tomavam à força qualquer mulher que quisessem. E a terceira leitura, uma das mais antigas e influentes da história da Igreja, é que os filhos de Deus são a linhagem de Sete. Nessa leitura, os filhos de Deus são os descendentes piedosos de Sete, a linhagem que adorava, a família em que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. E as filhas dos homens são as descendentes de Caim, a linhagem mundana, os construtores de cidades. E a catástrofe do capítulo 6 é o que acontece quando essas 2 linhagens, mantidas separadas por gerações, finalmente se misturam. Siga a lógica, porque é genuinamente envolvente. Nessa leitura, a linhagem de Sete permaneceu fiel. Eram os que andavam com Deus, os que originaram Enoque, o ramo que manteve a adoração viva de um lado, enquanto a linhagem de Caim corria para frente rumo à violência e à invenção do outro. E então, geração por geração, o muro entre elas cai. Os filhos da linhagem piedosa olham para as filhas da linhagem mundana, veem que são belas e casam do outro lado da divisão, e a linhagem fiel é lentamente engolida pela corrupção da outra. O sal perde o sabor. O único ramo que sustentava a raça humana espiritualmente se dissolve dentro do ramo que estava desmoronando. E quando a última linhagem piedosa se vai, quando não sobra mais nenhuma separação, a terra inteira tomba para dentro da violência que faz Deus enviar o dilúvio. Nessa versão, o dilúvio não tem nada a ver com monstros caindo do céu. Vem do fracasso dos próprios filhos de Sete em permanecer quem eram. E há algo quase insuportavelmente humano nessa versão do desastre. Porque não é o mal invadindo de fora, mas pessoas boas se esquecendo, lenta e silenciosamente, geração por geração, de quem eram. Nessa leitura, ninguém acorda uma manhã e decide acabar com o mundo. Os filhos de Sete simplesmente param de guardar a linhagem. Casam onde é fácil em vez de onde é fiel. E cada passo, por si só, parece inofensivo, do jeito que o compromisso sempre parece. E quando alguém finalmente enxerga o dano, não sobra ramo fiel para manter o mundo firme. O dilúvio, nessa versão,
é o que uma civilização inteira parece quando sua última linhagem boa finalmente se mistura com tudo à sua volta, uma escolha razoável de cada vez. E existe um livro antigo que conta essa história com detalhes vívidos, quase cinematográficos, e vale a pena conhecê-lo, desde que sejamos honestos sobre o que ele é. É um texto siríaco cristão chamado Caverna dos Tesouros. E imagina a geografia disso tudo de maneira bem literal. Diz que os descendentes de Sete viviam no alto de uma montanha sagrada, perto da borda do paraíso perdido, em pureza e adoração, e que eram chamados de filhos de Deus pela forma como viviam. E os descendentes de Caim viviam lá embaixo, no vale, onde haviam inventado a música e o prazer e todo tipo de indulgência. E a Caverna dos Tesouros conta como o som daquela música subiu pela montanha, e como um por um, os filhos de Sete desceram até ela e não puderam voltar, seduzidos para fora da montanha sagrada pela beleza e pelas canções das filhas de Caim, até que a linhagem pura se esvaziou e o dilúvio se tornou inevitável. É uma imagem marcante, os fiéis descendo devagar da montanha em direção à música e nunca mais subindo de volta. Agora quero ser claro e cuidadoso, como sempre tento ser aqui. A Caverna dos Tesouros é um texto bem posterior, e a leitura setita de Gênesis 6, embora muito antiga e sustentada por gente séria como o pai da igreja Agostinho, é uma interpretação entre três, não o sentido claro e resolvido dos versículos. A própria Bíblia não diz com todas as letras que os filhos de Deus são a linhagem de Sete. Isso é uma leitura, um modo de fazer sentido de uma passagem famosa por ser difícil, e outros leitores fiéis chegam à conclusão dos anjos ou dos governantes. Se você quer o mergulho profundo em quem esses seres realmente eram, e nos gigantes, os nefilins, que a passagem diz terem vindo deles, temos um vídeo inteiro separado neste canal que puxa esse fio até o fim e vou te indicá-lo no final. Por hoje, o que importa é simplesmente isto. Numa das leituras mais antigas e difundidas do dilúvio, a grande pergunta da história não é o que os monstros fizeram, é se os filhos de Sete permaneceriam fiéis. A família do filho esquecido é colocada bem no centro do maior julgamento do mundo. Mas se você acha que essa é a coisa mais estranha que o mundo antigo acreditava sobre a linhagem de Sete, espere até ouvir o que diziam que os filhos dele construíram para sobreviver ao fim do mundo. Esse detalhe vem do antigo historiador judeu Joséfo e mostra o quanto essa família esquecida era grande na imaginação do mundo antigo. Joséfo, escrevendo no 1º século, diz que os filhos de Sete inventaram um tipo bem particular de sabedoria. Diz que descobriram a ordem dos céus, os movimentos das estrelas e do sol e da lua, os começos do que chamaríamos de astronomia. E depois conta uma história que fascina as pessoas há 2000 anos. Diz que os descendentes de Sete tinham ouvido uma profecia de que o mundo seria destruído 2 vezes, uma pelo fogo e outra pela água. E então, para preservar tudo o que haviam aprendido sobre os céus, construíram 2 grandes pilares, um de tijolo e outro de pedra. O pilar de tijolo sobreviveria a um dilúvio, o pilar de pedra sobreviveria a um fogo. Nesses pilares, nessa tradição antiga, esculpiram o conhecimento deles, para que, viesse qual catástrofe viesse, a sabedoria da linhagem de Sete não se perdesse. E Joséfo acrescenta uma frase impressionante. Diz que o pilar de pedra ainda estava de pé nos dias dele, na terra de Siríade, no tempo dele, e que as pessoas ainda podiam ir ver. Sejam esses pilares reais ou não, e não há razão para pensar que existiram literalmente. Pese o que essa lenda te diz sobre como Sete era lembrado. Este não é o perfil de um ninguém esquecido. Na imaginação antiga, a linhagem de Sete era a dos primeiros cientistas, dos primeiros astrônomos, os guardiões de uma sabedoria tão preciosa que a arquitetaram para sobreviver ao fim do mundo 2 vezes.
O filho que a narrativa moderna reduz a um único versículo era, para o mundo antigo, o chefe do ramo sábio e justo da humanidade. Os que observavam as estrelas e tentavam salvar o que sabiam do julgamento que viria. E essa é a coisa estranha sobre Sete. Quanto mais você cava, maior ele fica, e mais longe o nome dele viaja, até chegar a um lugar em que você jamais esperaria que um personagem esquecido da Bíblia fosse parar. Aqui está o quanto o nome do filho esquecido de fato viajou, porque não ficou como uma nota de rodapé em Gênesis. Tornou-se o centro de movimentos religiosos inteiros que você provavelmente nunca ligou a ele. Nos primeiros séculos depois de Cristo, existiu toda uma família de grupos que os historiadores hoje chamam de setianos, e eles pegaram Sete e o transformaram em algo enorme. Para eles, Sete não era apenas um filho de Adão, era uma figura celestial, um portador de conhecimento secreto, o ancestral espiritual de uma raça especial de seres humanos iluminados. Quando a biblioteca de Nag Hammadi, uma coleção de textos antigos, foi encontrada enterrada no Egito no século passado, alguns dos escritos dela se revelaram escrituras setianas, com títulos que o nomeiam diretamente, tratando Sete como uma figura salvadora e a fonte de uma sabedoria oculta passada aos verdadeiros filhos dele. Um personagem menor em Gênesis, um homem a quem se dá um versículo e uma genealogia, tornou-se o herói fundador de um sistema místico inteiro. E não parou por aí. No Islã, Sete também é lembrado sob o nome de Shit, e na tradição islâmica é honrado como profeta, alguém que recebeu escrituras próprias e levou o conhecimento do pai Adão adiante para a próxima geração. Assim, em 3 mundos religiosos diferentes, na tradição judaica, em movimentos cristãos dissidentes e no Islã, o mesmo terceiro filho esquecido continua reaparecendo, sempre tratado como um guardião de sabedoria, um portador da linhagem, uma figura muito maior do que a única frase que a sua Bíblia parece lhe conceder. O homem que a versão da escola dominical pula acaba sendo um dos nomes mais silenciosamente influentes de todo o mundo antigo. E mesmo assim, apesar de tudo isso, quando você volta à própria Bíblia e pergunta como a vida de Sete termina, o texto faz com ele o mesmo que fez com a esposa dele. Te dá quase nada. Diz que Sete viveu 912 anos e depois diz 4 pequenas palavras que caem sobre cada nome do capítulo como um martelo. E morreu. Esse é o fim dele. Sem cena de leito de morte, sem últimas palavras famosas, sem sepultura para apontar, sem drama nenhum. O homem que carregou a linhagem da promessa, cujos descendentes encheram a terra e chegaram a Jesus, recebe o mesmo epitáfio simples que todos os outros. Ele viveu, teve filhos e filhas, e morreu. O homem quieto mais importante da Bíblia sai da página com a mesma suavidade com que entrou. Então as perguntas com que começamos, finalmente, têm as suas respostas. E quando você as coloca todas juntas, o terceiro filho que todos esquecem deixa de ser um pensamento posterior e se torna um dos nomes mais importantes de todo o livro. Vamos fechar. Começamos com 2 irmãos que todos conhecem, Caim e Abel, e um terceiro nome que é mencionado e esquecido, Sete. E quando seguimos o filho esquecido, em vez de pulá-lo, a primeira família inteira se abriu. De onde veio a esposa de Sete? Do único lugar de onde poderia vir, das filhas de Adão e Eva. Uma irmã ou uma sobrinha que a Bíblia não quis nomear, embora um livro antigo tenha ido lá e a chamado de Azura. Quem era Sete? A criança substituta nascida no lugar vazio de um irmão assassinado, o filho cuja família primeiro invocou o nome de Deus. E o que aconteceu com a linhagem dele? Tornou-se o espelho da linhagem de Caim, os mesmos nomes correndo para o destino oposto, e carregou a promessa da semente da mulher por Noé, pelo Antigo Testamento inteiro.
até uma genealogia que termina em filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. O irmão esquecido é o ramo pelo qual todos descemos. É a linhagem por onde o resgatador veio. É a razão pela qual o lugar vazio não continuou vazio. Mas aqui está a parte que eu realmente não consigo parar de pensar. E não é sobre as genealogias, é sobre a cadeira vazia. Sete nasceu porque alguém estava faltando. A mãe dele o segurou com o luto de um filho enterrado ainda fresco e batizou o novo bebê com o nome do buraco que o antigo deixou. Ele passou a vida inteira ocupando um lugar que tinha o formato de uma perda. E daquele lugar, daquela dor, daquela segunda chance designada veio tudo. A adoração, a linhagem, a promessa. O futuro inteiro da raça humana cresceu de um lugar à volta do fogo que antes pertencia a outra pessoa. E se você já se sentiu como o substituto, o pensamento posterior, aquele que veio em segundo, aquele sobre quem ninguém conta a história, Sete está na Bíblia para te dizer que os quietos que ocupam os lugares vazios são, muitas vezes, os que levam tudo adiante. O mundo se lembra do irmão que fez barulho. O céu construiu a sua promessa sobre aquele que simplesmente permaneceu, adorou, teve filhos e carregou a linhagem que ninguém estava observando. Essa é a razão inteira pela qual este canal existe. Para abrir o livro de novo e ler os nomes pulados, onde a verdade acaba sendo mais próxima da sua própria vida do que alguém te contou. Se isso mudou o modo como você vê, ao menos um versículo, se inscreva, porque há um fio que deixamos pendurado esta noite. Dissemos que o dilúvio pode ter vindo porque a própria linhagem fiel de Sete finalmente cedeu. E mencionamos os filhos de Deus e os gigantes que a Bíblia diz terem vindo deles. Quem esses seres realmente eram e o que os nefilins de fato eram é um dos mistérios mais estranhos de toda a Escritura. E esse vídeo está na tela agora. Acho que você vai querer saber como a história do filho esquecido se torna sombria.